Vamos dar início ao nosso Evangelho na praia, rogando a Jesus que nos abençoe, que possamos nos sentir amparados por esses amigos espirituais, como se estivéssemos aí mesmo no Evangelho da praia, fazendo o estudo sobre a ressurreição e a reencarnação. Que possa esses benfeitores espirituais amparar o lar de cada um de nós e que possamos ter uma boa noite de estudo. Desculpe aí, gente, ter começado na outra página, é que eu nunca fiz nenhum estudo pelo Facebook. Então vamos lá. A reencarnação, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acaba não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreender e com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia ser assim aplicada a Lázaro, mas não a Elias nem a outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, não ressuscitados. Então, essa história da ressurreição não é apenas lá do tempo de Jesus, né? E os que não criam nela eram os saduceus. Eles não tinham uma ideia bem formada do que seria a ressurreição. Sabia que existia, mas como? Isso aí só ficou mais ou menos estudado como filosofia na Idade Média, com Tomás de Aquino, que era um filósofo da Igreja, que se baseou lá nos estudos de Aristóteles, em que a alma e o corpo precisavam estar unidos, porque a alma com o corpo virava uma vontade ativa. Sem o corpo era sem sensação, sem pensamento, sem lembranças. Então, daí todos nós agora, se não conheciam isso, a partir desse momento, entender por que as pessoas dizem que Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, vai ressuscitar os mortos, camisa do Evampre, vai ressuscitar os mortos e vai julgá-los. Por quê? Nesta crença que a própria Igreja Católica se baseia e uma série de outras
de outras religiões se baseiam, as almas estão dormindo até a volta de Jesus. Passe 2000 anos, passe 4000 anos, passe 1 bilhão de anos. Só quando ele voltar, vai julgar as pessoas e assim elas se unirão ao corpo, porque somente com o corpo elas voltam a ter lembrança, sensação e os pecados, né, que voltariam. Tendo os pecados, seriam julgados pelos seus pecados. Sendo julgados, iriam ou para o céu ou para o inferno. Então, isso tudo é baseado nesta crença. Agora vocês entendem por que disso. Por que se espera tanto essa ressurreição, essa volta de Jesus? Então, o próprio Paulo de Tarso, em que muitos dogmas foram baseados depois nele, e algumas falas deles que foram retiradas sozinhas, o próprio Paulo mesmo diz que, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Como é que vai pegar? Você joga lá o corpo lá na cova, se dispersa o carbono, oxigênio, hidrogênio, as proteínas lá todas, tudo isso, todos os elementos lá que estiver na gente se dispersam, vão formar outros corpos, vão formar animal, vão formar planta, vão formar mineral. Como é que depois, passados esses anos todos, vai recuperar esse corpo? Por quê? Tem que ressurgir naquele corpo que você tinha. Porque somente de posse daquele corpo que você pecou, é que você vai adquirir novamente a consciência e, tendo consciência, vai ser julgado. Como é que pode? Aí quando você pergunta a alguns desses nossos amigos, eles dizem assim: ah, mas Deus pode tudo, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aí eu lembro aqui do meu grande amigo Luciano dos Anjos, que ele dizia que nem Deus pode tudo. Choquei vocês agora. Mas isso não diminui nada o poder de Deus, pelo contrário, aumenta. Aí ele dizia: quer ver como Deus não pode tudo? Ele pode fazer com que o que você comeu há 5 dias atrás, 1 semana atrás, você não tenha comido? Não. Você pode esquecer que comeu, os outros podem esquecer que você comeu, né? Você pode não mais lembrar disso, mas o que você fez está feito. Deus não vai fazer aquilo voltar atrás. Deus não pode fazer isso voltar atrás. Por quê? Seria derrogar a própria lei. Vou fazer a partir de hoje que a gente volte lá para o ano 2016. Não, Deus não pode isso. Ele não vai derrogar a própria lei. Isso não diminui em nada Deus, né? Pelo contrário, mostra que a lei que ele criou é perfeita. Não precisa retroagir, não precisa mudar. Só existe mudança quando há duas coisas, né? Ou se muda para pior, ou se muda para melhor, quando alguma coisa muda. Se Deus mudasse para pior, deixaria de ser Deus. Se mudasse para melhor a lei de Deus,
Mostra que ela estava imperfeita. Mostra que ele não é perfeito. Né? Não seria anti-Deus. Por isso que as leis de Deus são imutáveis. Já são perfeitas. Não precisam de mudança. A gente é que precisa de mudança. As nossas leis é que precisam de mudança. Então, a gente pode afirmar, ó, nem Deus, nem Jesus fará os corpos voltarem ao que era. Não irão ressurgir aqueles corpos. Não se juntarão novamente aqueles corpos. Por quê? Já viraram um montão de outros. Já estão até dispersos. Até muitas vezes, até muito distante de onde a gente morreu. Muito distante. Então, como diz a Selma aí, tem lógica, né? Tem lógica. Então, Kardec diz assim, efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A gente deve ter aqui no nosso corpo, ó, elementos que já foram de animais, já foram de animal pré-histórico, já foram de mineral, já foram de tanto material junto aí, né? A gente é uma mistura de elementos de quase toda a tabela periódica, se bobear, está dentro de nós. Então, a ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro? Poderia, porque era alguém que para eles estava morto e voltou do túmulo. Voltou do túmulo. Né? Um episódio bastante bonito, né? Aquele que Jesus traz Lázaro de volta, né? Que na verdade ele não estava morto. Eu posso analisar só um pouquinho esse episódio? Eu sei que não faz parte aqui do estudo do completo, mas eu gosto de analisar as coisas em detalhes. A gente vê que naquele episódio da ressurreição, o que acontece? Jesus pede que tirassem a pedra. Ele não usa de nenhum poder mágico. Isso, Fátima. Não tem nenhum poder mágico de ir lá mover a pedra. Como até hoje Jesus continua pedindo os nossos auxílios. O homem ajuda o homem através do homem. Jesus não usa nenhum poder para movimentar a pedra e fazer com que as pessoas acreditassem nele logo ali na entrada. Nenhum ato majestoso. Né? Não fala nenhuma palavra cabalística, nenhum Shazam, nenhum abracadabra. Nada disso. Jesus simplesmente pedem para tirar a pedra. Então, muitas vezes, somos nós que temos que tirar a pedra para que o outro reviva, para que Jesus possa chamá-lo. Por isso que a gente tem que ajudar um ao outro. Muitas das vezes o outro lá não consegue sair porque tem uma pedra lá entre ele e o Cristo. E o Cristo pede, ajudai-me a tirar a pedra. Lembram disso? Então Jesus pede ajuda. Ajudai-me a tirar a pedra. Eles vão lá, retiram uma pedra. E Jesus não fala nenhuma
palavra mágica. Ele simplesmente diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Magnetismo divino, né? A gente sabe que Lázaro não estava morto. Se Lázaro estivesse morto, nem Jesus faria ele recobrar. Por quê? Jesus não iria contra as próprias leis. Ah, mas Jesus pode tudo. Mas ele não pode tudo nesse sentido, que ele não vai contra as próprias leis divinas. Se tivesse rompido realmente a vida, e olha que já estava 4 dias lá, Lázaro, estava num estado magnético tão profundo que já não cheirava bem. E a gente já viu muitos casos assim, né? Já ouviu falar de muitos casos assim. Das pessoas entrarem em estado cataléptico e pensarem que a pessoa estava morta. A própria Dona Ivone Pereira, em bebê, aconteceu isso. Podem ler lá na memória dela, lá, os 2 livros lá, não me lembro se é Recordação da Mediunidade ou Devassando o Invisível. Dona Ivone Pereira fala isso, ela estava quase morta, tida como morta, e a avó acreditava que ela não tinha morrido, mas já estava com a velhinha lá na mão. A Fátima está dizendo que nunca tinha pensado nisso, na ajuda, né, de tirar a pedra. Né? Mas isso eu aprendi com os espíritos, tá? Esse tipo de visão, né, de Jesus chamando a ajuda, né? Uma vez vi o Dr. Vitor falando numa dessas mensagens aí que Jesus também buscou o nosso auxílio na hora de alimentar a multidão. Ele não chega e diz, ó, vou alimentar essa multidão inteira, vou fazer pão aqui, vou fazer brioche, vou fazer peixe, vou fazer o que vocês quiserem. O que ele fala? O que tendes aí? Mestre, só temos 5 pães e 2 peixes. Ô, Nevinha, que bom te ver aí. Que beleza te ver aí. Então, 5 pães e 2 peixes. Então ele aproveita o que os auxiliares têm para ajudar os outros. Não é assim no passe de cura, gente? E isso, retirar a pedra seria auxiliar o próximo. Não é assim no passe de cura? A gente chega lá, quantas vezes lá no trabalho mediúnico eu chego para o benfeitor e digo, ó, hoje eu só tenho 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão aí que vai escrever aí. Me ajuda aí a multiplicar isso aí. Me ajuda, Jesus, a multiplicar esses 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus sempre está pedindo o nosso auxílio. Ele poderia ter retirado a pedra lá de Lázaro? Claro que sim. Poderia ter falado alguma coisa, feito cair um raio do céu e Lázaro voltar e a pedra se quebrar e Lázaro sair, uma coisa de Hollywood? Poderia. Mas ele contou com a ajuda daqueles que o seguiam. Ajudai-me a tirar a pedra. Para quê? Para que o outro possa vir até mim. Tirar a pedra. E ele fala, Lázaro, vem para fora. E depois o que ele fala? A gente sabe que o cadáver ficava todo enrolado, né? No lençol, e depois ainda amarravam, né? Atavam lá ele, cobriam com óleos
aromáticos, aqueles mais ricos, né? E aí, Jesus fala o quê? Desatai-o e deixai-o ir. Né? Deixa o outro caminhar. Que a gente, às vezes, quando ajuda o outro, a gente acha que o outro tem que ficar preso na gente. Lembra aquelas cenas de filme lá das Arábias? Lá o homem salvava o outro, aí vinha aquele outro e falava: eu agora sou seu escravo eternamente, você salvou a minha vida. Minha vida agora é sua, meu mestre, você é meu mestre. E a gente acha que o outro tem que estar atado a gente. Desatai-o e deixai-o ir. Deixa o outro caminhar. O outro também tem que viver as experiências dele. O outro não precisa estar atrelado a nós apenas porque nós chamamos o outro à vida. Entenderam isso? Então, agora voltando ao assunto, você vê que eu gosto da coisa. Voltando aqui, então, já a reencarnação não, é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, que nada tem em comum com o antigo. Então, é um novo corpo, nova família, novos elementos, novo DNA, como disse alguém aqui, se eu não me engano, foi a Fátima. Novo DNA. Parece, alguns estudiosos, tem um estudioso, se eu não me engano, aqui no Brasil, que ele tem uns estudos muito interessantes, gente. Depois vocês pesquisem isso aí. Que os casos que ele estudou tinham a mesma impressão digital. Então, aqueles casos que eles sabiam que era reencarnação, que era um relato de reencarnação, crianças que lembravam de outra encarnação, ou aquelas crianças com marca de nascença, já viram esses estudos também sobre reencarnação? Aí esse pesquisador vê que eles tinham a mesma impressão digital. Ele era um estudioso de impressão digital. Não me recordo agora o estudo, ele que me desculpe, não me recordo agora o nome dele. Eu sei que ele era perito nisso, né? Perito disso. Então, ele viu que muitas pessoas daqueles casos comprovados de reencarnação traziam a mesma impressão digital. Ou alguns as marcas de nascença, né? Alguns com marcas de nascença e que se lembravam ou que as pessoas identificavam tinham morrido com algum golpe onde estava a marca de nascença. Claro, nesses casos que eu estou falando. Fora isso, gente, o outro corpo nada tem a ver com o atual, o antigo corpo. Ian Stevenson, Fátima, estudou os casos sugestivos de reencarnação, se eu não me engano, 20 casos sugestivos. Eu acho que foi isso. Mas tem um especialista só em impressão digital que ele faz esse estudo de reencarnação. E reencarnação, então, poderia ser aplicado ali para Lázaro, que eles estavam vendo. Conheciam Lázaro, achavam que ele estava morto e agora estava ressurreto. E no caso de Elias, não. Só reencarnação explicava aquela frase de Jesus. Quem eles achavam que era Elias?
Uns dizem que é João Batista. Pô, se viram João Batista pequeno, só estavam esses que disseram isso pensando em quê? Reencarnação. Elias veio e vocês não reconheceram. E Elias é um daqueles casos de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que bom, Olídia. Que bom. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por quê? Elias, ele naquela época, lá no Velho Testamento, ele faz uma briga lá com os adoradores de Baal. Se o Deus dele era mais poderoso ou de Baal. E como é que foi essa briga? Botaram lá uma fogueira, ó. O Deus que acender aqui essa fogueira é o Deus mais poderoso. Os adoradores de Baal dançaram, uivaram, clamaram, ajoelharam. Nada da fogueira acender. Nada da fogueira acender. Aí Elias falou, ó, agora é minha vez. Né? Igual jogo de criança, ó, agora é minha vez. Agora é minha vez de jogar. A gente não tinha isso aí no videogame? Agora é minha vez. Então, Elias falou, ó, agora é meu Deus que vai se mostrar. Pode botar água aí nessa fogueira. Pode molhar essa fogueira aí. Eu acho que sim, Nivaldo. Rui Fernandes Morgado, que estudou as impressões digitais. Depois eu vou ler. Me desculpem de eu não lembrar, tá? Então, Elias pediu lá a Deus que acendesse a fogueira. Aquela fogueira, lenha toda molhada, cai um raio, acende. O que ele fez? Diz lá o Velho Testamento que ele mandou cortar a cabeça de todos os adoradores de Baal. Passa-se os séculos, ele como João Batista, o que acontece? Perde a cabeça, igualzinho ele fez com os adoradores de Baal. A gente sabe que Herodíade lá pede a Herodes lá a cabeça de João Batista, e ele disse que se a filha dançasse, ele daria o que pedisse. Então ela vai, instada pela mãe, a filha, pede lá a cabeça de João Batista, que falava do adultério dela, né? Porque ela era esposa do irmão dele, de Herodes. Então, João Batista falava contra isso. Então, acabou perdendo a cabeça. Então, foi aquele caso de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ah, mas vai precisar sempre alguém vir lá com ferro e ferrar a gente? Não. Usando um termo moderno, a gente se ferra sozinho. Né? A lei quer que a gente se melhore. A gente pode evoluir ou chorando ou suando. Não precisa muitas das vezes vir lá, por quê? Porque às vezes a gente já tem mérito, já cresceu, já evoluiu. Num dos livros de André Luiz, Ação e Reação, se eu não me engano, eles veem um desastre de avião. Sabe lá de um desastre de avião? Uma história assim. Eram dois irmãos que
que acaba ocorrendo um acidente e eles morrem lá no desastre. E aí o benfeitor espiritual conta a história deles. Ó, eles vão evoluíram muito no bem, essas duas almas. Ah, mas por que passaram por esse desastre? Olha só, eles, teve uma época, há séculos atrás, não me lembro, 300, 400 anos atrás, eles atiravam as pessoas do barranco para matar as pessoas. Jogavam lá embaixo no abismo. E aí, espiaram lá, passaram as provas que tinham que passar na vida, reencarnaram, voltaram, aprenderam, serviram, já eram grandes servidores no plano espiritual. Só que eles não conseguiam ir mais adiante. Aí foram fazer um estudo de si mesmo. Foram estudando as outras vidas, por que a gente não consegue ir mais além, ir para uma esfera mais além? Né? Então, quando eles vão olhando lá atrás, tinha aquele débito lá de trás. Lá de trás. Como eles já tinham bastante mérito, claro, ninguém ia jogar eles lá de cima, eles não iriam precisar passar por aquilo. E aí, o que acontece? Eles sofrem esse acidente e resgatam, né? Lá de trás. Então, muitas das vezes, a gente vê pessoas boníssimas que às vezes estão resgatando. Não é coisa de agora, a gente é muito imediatista, né? Vamos falar mal dos ausentes. Mal no sentido de falar bem, tá? Brincando. Vocês acham que o Chico Xavier tinha muita dívida recente para ter sofrido um montão de coisa? E vocês mesmos conhecem aí as histórias das vidas dele. A última delas foi uma daquelas médium lá que ajudou Kardec na revisão, uma daquelas meninas que ajudou Kardec na revisão lá do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, na segunda edição. Então, muita coisa que o Chico espiou aí, passou, era da própria missão, né? Quem pula na lama para ajudar alguém, às vezes se suja mesmo, é normal. É normal, né? A gente sofrer a consequência da lama de onde o outro estava e que a gente quer tirar, é normal. Mas muita coisa que ele passou devia ser aí de 4, 5, 6 encarnações passadas, gente. Até porque senão Deus não seria justo, né? Pô, passou por alguma coisa. Pô, a madrasta lá enfiando um garfo nele todo dia. E 3 surras por dia. 3 surras por dia. Ele estava espiando disso recente? Claro que não, gente. Lá de trás. Bota isso lá atrás, lá atrás, lá atrás. Então, essa visão da reencarnação, a gente tem que ter, tá, gente? Que a reencarnação não é para a nossa punição, é para o nosso progresso. Ah, mas haverá expiação? Sim. Sim. Porque a gente precisa de correção. Eu costumo usar uma figura de linguagem bastante expressiva, né? Que é, você passou por um campo. Imagine aqueles campos lá que a Janaína gosta. Eu esqueci o nome das plantas agora que ela gosta lá das flores. Um jardim lá cheio de flores, né? Cheio de flores.
Daqui a pouco ela vai lembrar e botar aí. Então a gente passa pisando tudo, destruindo tudo, quebrando tudo e não olha nem para trás. Tá nem aí. Lavandas. Lavanda, uma plantação de lavandas, aquelas que a gente vê nos filmes, né? Ou no comercial de perfume. Então, uma plantação de lavanda, a gente sai pisando, destruindo tudo, coisa e tal, até que chega uma hora que a gente lá na frente bate o remorso. Remorso é aquele despertador, né? Será que eu não deveria ter feito isso? Remorso é o despertador, gente. Não é nem um arrependimento ainda. É aquela coisa de, será que eu não deveria ter feito isso? Aí você olha para trás. Qual é a expiação que você vai ter? No momento que você se tocou, olhou para trás. Você vai conseguir se afastar dali? Depois que você acordou? Claro que não. A gente já está atrelado ali, a necessidade de pagar. No momento que tu reconheceu lá o débito, já entra na coisa do boleto. Já sabe que tem um boleto lá. Já sabe que tem um boleto. Então, a tua expiação qual é? Vai ser duas. Primeiro, conviver com a plantação de lavanda toda destroçada, toda destruída. Você conviver com aquilo feio que você fez. Ah, mas bastará isso? Ó, eu me arrependo amargamente de ter destruído tudo. E chorar, 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 chorar ali. Adianta isso? Claro que não adianta. A gente vai ter que chegar lá e trabalhar, plantar tudo novamente, deixar como a gente encontrou, ou até melhor. A gente nunca deve esquecer de estudar Kardec. O que diz Allan Kardec lá em o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura? O que ele diz pra gente? Só há um jeito de a gente apagar uma falta. Qual é? Arrependimento, expiação e reparação. Se arrependeu lá do que fez, está voltando, convivendo com aquilo tudo, trabalhando e reparando, reparação. Então, não esqueça disso lá de Kardec. Só tem um jeito de eliminar uma falta. Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento só para a gente ter uma noção de que não é apenas o remorso, aquela coisa que não deveria fazer mais. É quando a gente passa por uma coisa que a gente diz, não desejaria isso nem para o inimigo meu, se eu tivesse inimigo. Não desejaria isso a ninguém. É quando a lei faz o que com a gente? Você plantou lá só fruto amargo. Só fruto amargo. E dava para os outros comer, só fruto amargo.
Você é obrigado depois a comer do fruto amargo que você plantou para nunca mais querer plantar. Poxa, um fruto desse, nunca mais. Nem se fosse para um inimigo meu, se eu tivesse. Então, a lei faz isso com a gente. Faz com que a gente coma do fruto amargo que a gente plantou. Plantou, vai colher, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Mas da mesma maneira que a gente está falando isso em termos de reparação, de expiação, a gente utiliza esse mesmo raciocínio para as coisas boas. Quantos passos vocês já deram na vida? Quantas pessoas vocês já ajudaram? Quantas palestras vocês já fizeram? Quantos conselhos? Quantos atendimentos fraternos? Isso é uma plantação que vocês lá na frente vão colher. Vocês estão angariando, às vezes, amigos que nem sabem. Quantos amigos espirituais de pessoas que a gente ajudou, de que a gente ajudou a se manter, ajudou de alguma forma, são também agradecidos a nós. E mesmo que ninguém seja agradecido a nós, a própria lei nos faz receber. É lei de ação e reação, né? A gente vai receber daquilo que está plantando agora lá na frente. Lembra lá quando fala da felicidade? O que seria felicidade? Está lá no Evangelho, segundo aqui no Evangelho. Felicidade seria a posse do necessário. Aqui não, no Livro dos Espíritos. Felicidade seria, no campo de vista, do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então hoje, a gente tem que ter essa fé no futuro. Nós ainda erramos? Erramos. Ainda agimos errado? Agimos. Mas estamos procurando melhorar. Nenhum de nós aqui, volta a dizer, como eu disse um dia desse numa outra aula, nenhum de nós aqui é hipócrita. Nenhum de nós está se fingindo de bonzinho, né? Todos nós conhecemos nossas dificuldades e estamos buscando melhorar. Todos nós, né? Nenhum dos nossos amigos, né, estão nessa posição. Todos nós, trabalhadores, estamos buscando plantar com o melhor que a gente tem. Estamos fazendo um esforço. E lá na frente que a gente vai colher. Não espere para agora, não. Daí é que vem aquilo que os espíritos falaram para Kardec. A fé no futuro. Porque se a gente for esperar só da vida material, só desta vida, a gente pode se decepcionar. Isso, Vilma, a gente está fazendo a coisa certa, né? Está buscando fazer a coisa certa. O próprio fato de nós estarmos aqui, no Evangelho da Praia, né, no Evamp, a gente não poderia estar fazendo um montão de outra coisa? Não poderíamos estar fazendo coisa nem que não fosse má, mas poderíamos estar assistindo uma televisão, poderia estar vendo um filme, poderia... Mas estamos aqui, falando do Evangelho. Então nós já estamos escolhendo um bom caminho. Ah, mas somos certinhos? Temos diploma de angelitude? Claro que não. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
Ainda não a fizemos de todo. Se a frase só parássemos aí, a gente ia viver muito triste, né? Porque ainda não demos aquela transformada moral como deveria, né? Como Paulo. Até o próprio Paulo, cita aqui a Georgina, dizia, né? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Até ele tinha conflito. Mas aquela guinada lá de Paulo, a gente ainda não deu. Mas nós estamos no caminho. Então, se tivesse parado a frase aí, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, só parasse aí, nossa, ia ser ruim de caminhar. Hein? Mas também pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, ou seja, temos as más inclinações e seremos verdadeiros espíritas pelos esforços que nós fizermos para domá-la. Aí vocês que sabem do horário, tá? Eu só quero que vocês ouçam o meu relógio carrilhão bater 8 horas. Aquele relógio que eu dou corda semanal, daqui a pouco ele vai tocar. Mas reencarnação é muito legal, gente. Por quê? Faz a gente conviver com o outro sem saber quem o outro é. Quem o outro é. A gente não precisa saber. Naquele episódio lá do Memória de um Suicida, quem já leu sabe que o Camilo Castelo Branco, ele estava lá no tempo do Cristo, taca pedra lá, grita, só não tacou pedra em Maria, porque tinha lá os guardas. Depois, na Idade Média, lá, ele na Inquisição, maltrata lá um homem, por conta dele ter casado com a mulher que ele gostava, antes dele ir para a igreja. E aí, ele faz todas as barbaridades possíveis que faziam num calabouço da Inquisição. E, no fim, o devolve. Depois dela implorar, depois dela ceder para ele, ela implora e ele falou, eu falei que ia devolver ele, só que eu não falei como. Aí manda quebrar os punhos dele e vir com ferro quente e furar os 2 olhos dele. Daí estava a causa da cegueira hoje do Camilo, né? Que ficou cego quando ficou mais velho. Aí a gente fala, pô, olha como reencarnação legal. A gente ouve lá a Camila, a gente ouve a história do Camilo. Quem não gostaria de ter convivido com o Camilo? Passear com o Camilo. Tomar um cafezinho com o Camilo. Lá num... Olha o relógio. Lá numa adega portuguesa daquela. Quem não gostaria? E quem adivinharia nele aquele inquisitor do passado que mandou queimar a vista do outro? Reencarnação faz isso, gente. Encobre os nossos erros. É uma bênção de Deus, né? Reencarnar. Encobre. Faz com que a gente conviva um com o outro. E conforme a gente vai melhorando, aí que essa coisa fica lá para trás. Porque a gente vai aprendendo a ver o lado bom das pessoas e das coisas. Né? Vai aprendendo a ver o lado bom das pessoas e das coisas.
Então, falo igual falei numa aula semana passada. Vai ter aula do grupo. Nós estamos no bem igual vidro de perfume. Vidro de perfume tem cheiro. O vidro lá, fez o vidro lá, tem cheiro. Tem algum cheiro gostoso o vidro? Não, né? Mas de tanto ele carregar depois o perfume, que botam um perfume nele, tu pode achar um vidro de perfume na rua, no lixo, tu abre lá a tampinha, tá o cheiro do perfume. Não, o vidro não tem cheiro. De tanto a gente falar no bem, de tanto a gente falar em Jesus, de tanto a gente falar em doutrina espírita, isso vai se entranhando na gente um dia, igual perfume se entranhou lá no vidro. A gente ainda não tem o perfume, né? Mas de tanto a gente falar do evangelho, não nos cansemos, gente. Pode ter a maior dificuldade que vocês tenham, não se canse de falar no bem. O vidro não tem cheiro, mas a essência, né? Como disse a Hilde, permanece, fica impregnada. Não nos cansemos, tem dia que a gente vai acordar, gente, não quer nem olhar para o retrato lá de Jesus que a gente tem, a gente olha assim, dá a impressão que ele está olhando para a gente, né? De tão mal que a gente está conosco mesmo. Mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar falando bem. Ah, mas cometi a maior mancada e cometi o maior erro. Continua trabalhando. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nosso querido Dr. Erma já falou isso pra gente. Ah, mas eu ainda tenho isso, tenho aquilo, outro. Mas você já está melhor, gente. Alguém já reconhece em você uma pessoa de bem. Alguém já reconhece em você uma pessoa de bem. Nem que seja uma pessoa. Já salva a pátria. Lembra lá a história do pão? Contada por Humberto de Campos? Lembram disso? A história do pão. O que aconteceu na história do pão? O camarada era muito mau. Fazia maldade, era ruim, era malfeitor, só fez maldade na vida. Desencarna e passa todas aquelas dificuldades. Não tinha uma alma que rezasse por ele, ninguém que vinha socorrê-lo, o cara lá só com a culpa dele lá, anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Até que um dia ele vê uma luzinha. Opa, pô, tu na escuridão. Vê uma luzinha, o que tu vai fazer? Seguir, né? Vou seguindo de onde vem essa luzinha, de onde vem alguém lembrando de mim, de onde vem, foi seguindo. Chegou lá, era um homem que lembrava dele. Era um homem. Então, era um homem que estava lembrando dele, que quando este homem era uma criança, uma vez estava com muita fome, encontrou este malfeitor e pediu um pão, um pedaço de pão. E o homem foi e deu um pedaço de pão a ele.
Então, aquele pedaço de pão foi o único gesto bom que ele fez na vida, mas que ajudou a ele. Por quê? Ele iria renascer naquela família. Estava sendo chamado ali a reencarnação. Por alguém que ele ajudou até sem querer. Até sem querer. Então, alguém vê em nós uma pessoa de bem. Então não desistam do bem, mesmo que a gente tenha defeito, mesmo que a gente ainda tenha isso, faça aquilo outro, mantenhamos esforço, porque a gente é referência para alguém, com todos os defeitos que nós tenhamos, todos, que não são poucos, né? Cada um de nós pode aí puxar uma lista que a gente vai ver os nossos defeitos. Então, a Selma até está lembrando aqui, né, das pessoas que foram receber Dr. Bezerra do lado de lá. Quem são essas pessoas todas? Foram aqueles que você ajudaram sem perguntar um nome. Que você socorreu. Então, que o tema reencarnação seja de estímulo para nós, que estamos fazendo uma nova plantação agora, para colhermos mais tarde. Boas ações resultarão em boas reações. A gente não vê os escritores falarem isso. Até o próprio Leon Denis, se eu não me engano, num dos seus livros ou no prefácio do Memória de um Suicida, ele fala: se um dos meus leitores acreditar nisso, eu já me sinto recompensado. Quantos escritores a gente já viu falar isso? Um montão, né? Se um dos meus leitores, isso que eu escrevi, acalentar a alma, socorrer, então, nós às vezes vamos ser referência para um só, mas já seremos referência. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Boas ações hoje resultará em reações lá na frente, que redundarão para nós em dias melhores. A gente já está com a consciência de que é necessário fazer o bem. Muitos não estão com essa consciência ainda. Muitos não estão. Então nós já temos essa consciência. Nós já temos a consciência de que somos espíritos imortais e que existe a reencarnação. Né? Reencarnação que nos trará à Terra ainda milhares de vezes. Né? O Sol só vai apagar daqui a bilhões de anos, trilhões de anos. Então só quando o Sol apagar mesmo. Então, gente, a gente ainda vai voltar à Terra muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Mas cada vez melhores. Pensa como era a Terra há 150 anos atrás. Lembram há 120 anos atrás? Sem esgoto, sem nada, sem luz. Né? Lembra há pouco tempo atrás? Vendia-se escravos ali atrás aqui no Rio de Janeiro, da Central do Brasil. Tinha feira de escravos. A que ponto a gente chegava, né?
de comprar seres humanos como se fosse mercadoria. Vê como evoluiu. Vê como isso hoje não dói na gente. É sinal de que a gente evoluiu, gente. Ah, mas tá ruim a política, tá ruim isso, tá ruim aquilo. A gente não vai nem discutir nada sobre isso. Mas se a gente pensar como era antes, o mundo está melhorando. Quantas ações no bem a gente vê hoje, independentemente de ser da doutrina espírita, mas como nós somos espíritas, agora mesmo, com todo esse isolamento, né, a nossa obra social Antônio de Aquino, conseguiu angariar 500 e tantos quilos de alimentos para distribuir para os seus assistidos. Olha como a gente já melhorou, gente. Olha como as coisas estão melhorando. Ah, mas ainda existe injustiça social? Existe, porque a gente ainda está colhendo muita coisa do passado. Ah, a gente tem que baixar a cabeça para tudo. Não. Mas a gente tem que se transformar. Já dizia Paulo, não vos conformeis com os mundos, mas transformai-vos. Senão você vai ser um mero reclamador. Mero reclamador. Vai reclamar disso, vai reclamar daquilo, vai reclamar daquilo. E o que vocês fizeram por vocês? Né? Bota alguns séculos atrás aí, chega nem a 2 séculos, até as esposas eram compradas, né? Negociava lá com o pai. O dote, né? Não sejamos os meros reclamadores, gente. Até porque a gente reclamar, o que está lá não vai ouvir. Qualquer um deles. Então, nós temos que, como disse o Dr. Vitor, as lutas sempre teve, né? No encontro sobre Leon Denis, a mensagem falava mais ou menos isso. Que as lutas que a gente vive hoje, Leon Denis também vivenciou. Vivenciou guerra, vivenciou um montão de dificuldade. Até porque Leon Denis foi longevo, né? Viveu até 82 anos, não foi? 82? Acho que foi isso mesmo. Então, Leon Denis foi longevo, passou muitas coisas. Então, todas as lutas que nós passamos agora, Leon Denis passou. A gente vê lá Kardec falando sobre epidemias, né? Vê lá na Revista Espírita, também passaram por isso, Mas o que eles fizeram? Foram meros reclamadores? Não, foram transformadores. É para a gente acordar e dizer, hoje eu vou ser um reclamador ou vou ser um transformador? Aí a escolha é nossa, gente. Eu amo vocês. Eu amo vocês, vocês sabem, se deixar. Enquanto eu tiver boa memória, eu vou puxando esses casos da memória, vou sendo inspirado e a gente vai levando. Eu falo até meia-noite. Então, nós vamos parando por aqui, senão o marido de vocês ou as esposas vão estar aí daqui a pouco chamando. Ô, esse camarada aí não para de falar, não? Vem dormir. Não está na hora de dormir, não. Está cedo ainda. Aí, gente, nós vamos parando por aí, agradecendo o carinho de vocês. Tá? A gente não está afastado, nenhum de nós está afastado. Né? A doutrina espírita
esteja entre nós, enquanto nós estivermos separados. Né? Agradecemos aí. Nas nossas preces, vamos colocar aqueles amigos que a gente sabe que está em recuperação, né? Nossa querida amiga Vânia Flints, né? Já aí se recuperando, ainda internada, mas se recuperando. Nossa amiga Nevinha, continuemos com nossas preces. E aqueles que a gente for lá botando no nosso canal de prece. Então vamos fazer a nossa prece. Hilde, muito obrigado aí por tudo. E Janaína, tá? Agradeço aí a oportunidade de vocês terem feito igual João Batista falou para Jesus, né? Vocês se diminuíram aí para que eu crescesse aqui. Vocês deixaram de falar para só eu falar. Então, isso é um gesto de humildade de vocês que eu agradeço muito. Tá bom, gente? Agradeço de coração mesmo. Muita gratidão. Fica em casa. E ó... Não sai espelhado, mas fica em casa. Não sai espelhado, ó, fica em casa. E se tiverem que sair na rua, botemos a nossa proteçãozinha, nossa máscarazinha, para a gente proteger a nós e a nossa família, né? Tá bom, gente? Então vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, aqui estamos no nosso querido Evampra a agradecer ao teu coração que tu continue abençoando o Evampra de Cabo Branco e também o de Campina, né? É Campina, esqueci o nome agora, gente, que eu fundei lá com a Márcia. Jesus saberá, eu não lembro, mas Jesus sabe. E também os outros Evampras, como também as nossas casas espíritas, para que elas continuem ativas, como tem feito os centros que a gente conhece, palestra pela internet, de suas casas, palestra sem público, presente, mas todo mundo ativo, transformadores. Jesus, que tu possa continuar a nos estimular a sermos melhores. E não deixei, Senhor, que a gente passe um dia sequer, uma hora sequer, sem pensar e sem agir no bem. Fica conosco, Jesus, te agradecemos hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado aí, gente. É Campina... Qual o nome, Jana? Pô, a Márcia vai brigar comigo de eu ter esquecido lá. Que a gente fundou agora. Qual o nome? Já acabamos, mas só para eu lembrar o nome. Ponta de Campina, gente, ó. Minha memória só foi até a metade. Ponta de Campina, que Márcia, junto comigo, fundou mais um Evangelho na Praia. E a gente já tem no Brasil inteiro 11 evangelhos na praia. 11, né, Jana? Ponta de Campina é um deles que está lá, ó, firme e forte, lá com a direção da Márcia e o apoio da Jana. Nós somos 11, né? Evangelho na praia, Evampra. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês e vossos entes queridos, graças a Deus. Foi bom ver vocês todos.